Muito bem, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de Delphi básico, estamos falando sobre componentes, como que funciona, como que coloca no form, como que muda o nome e etc, tá? Temos aqui alguns poucos componentes no formulário, a princípio nada de muito interessante, mas eu acredito que você já conseguiu entender um pouco os conceitos aqui dentro da interface do Delphi. Nós iremos estudar um pouco mais sobre componentes, porém, vamos falar nessa aula e dar início na parte de código-fonte, para que a gente consiga entender como que funciona o código-fonte, como que a gente executa um código e tudo mais, tá? Bom, nós temos aqui esses elementos, pessoal, dentro do nosso form. Temos aqui o nosso formulário, tá? Perceba que eu tenho a minha estrutura aqui do lado. Quando eu tenho, pessoal, o meu formulário selecionado aqui, na verdade eu nem precisaria selecionar o formulário, mas aqui abaixo, no rodapé da janela, eu tenho aqui algumas opções. Perceba que eu tenho essa abinha Designer, tenho a abinha Code, tá? Olha só que bacana. Quando eu clico aqui em Code, eu estou tratando do código-fonte vinculado a esse formulário. Perceba que eu não tenho muita coisa aqui por enquanto, tá? Perceba que a princípio eu não tenho muita coisa. Eu vou aumentar um pouquinho, pessoal, o tamanho desse texto aqui, tá? Vou em Tools, Options, tenho a opçãozinha aqui Editor Options, Source Options, tenho aqui Display, aqui na Display, tá? Editor, aqui Editor Options, tenho Color, tenho Display. Aqui no Size, veja que eu tenho a fonte e eu tenho o Size. Eu vou colocar no tamanho 14 ou 13, deixa eu ver o tamanho que está assim, vou deixar ok. Bom, já deu uma melhorada, tá? Bom, pessoal, aqui está o código-fonte vinculado a esse formulário aqui. Se eu clicar na aba Design, eu tenho aqui o formulário e eu tenho o code, tá? Se nós clicarmos no teclado F12, é a mesma coisa. Eu estou aqui no formulário, se eu teclar F12, eu venho no código. Estou no código, se eu teclar F12, eu volto para o formulário, tá? E assim sucessivamente. E toda vez que você criar um evento para um componente, ele também vai abrir para você a janela de código para que você possa codificar esse evento. Como é que acontece? O que é um evento? Como que funciona essa questão de eventos? Bom, pessoal, antes de mais nada, vamos voltar aqui no código F12 e perceba que eu vou explicar para vocês um pouco como funciona aqui o código dentro do Delphi, tá? Bom, basicamente nós temos aqui o começo da minha unit, tá? A minha unit chamada uInicial, isso aqui é o meu source file, o meu delphi.pes desse formulário uInicial. Todo formulário possui uma unit, mas nem toda unit possui um formulário. Eu posso muito bem criar uma unit com o simples propósito de criar alguma rotina, alguma função específica, mas não necessariamente que eu tenha um formulário vinculado a ela. Mas isso é um assunto para uma aula um pouco mais avançada. Não vamos falar sobre isso agora. E voltando aqui ao foco do nosso assunto, é o seguinte, nós temos aqui o código-fonte do nosso projeto, da nossa única tela que nós temos até então. E aqui é o seguinte, nós temos aqui no topo a declaração da unit, tá? Veja que começa com unit e o nome da nossa unit, tá? Do nosso arquivo código-fonte. Temos aqui uma seção, note, pessoal, que cada item aqui tem uma seção específica. Temos aqui a declaração, que declara a unit, tá? Temos aqui a interface, ou seja, aqui começa toda a estrutura do meu código. Tenho aqui a seção uses. Esta seção uses, pessoal, ela diz respeito às bibliotecas que o próprio Delphi vai colocando automaticamente no seu projeto ou aquelas que você indica de forma manual. Por exemplo, perceba que eu coloquei aqui no meu formulário design um botão. E o Delphi ele colocou para mim aqui a classe do meu botão. Porque tudo basicamente no Delphi, pessoal, ele faz herança às classes que tem a própria biblioteca do Delphi. Ou seja, a biblioteca do Delphi ela contém todas as características dos componentes, propriedades e tudo mais para que você possa herdar essas características e utilizar esses componentes, tá? Aqui perceba que VCL Buttons diz respeito ao botão, tá?
VCL.forms diz respeito à questão do formulário ou ações do formulário, coisas que necessitam basicamente da classe forms, tá? Essa classe forms ela tem toda a estrutura de um formulário e do que pode acontecer dentro de um formulário, tá? Temos aqui também algumas outras bibliotecas que são internas aqui do Delphi, não vamos nos aprofundar nelas, tá? E aqui também, ao longo do tempo, você vai sentindo necessidade de adicionar aqui as suas próprias bibliotecas. Basicamente, pessoal, todo elemento que você adicionar dentro do form, ele vai adicionar a sua biblioteca aqui, tá? Temos aqui type, isso aqui vai declarar para nós instanciar uma classe. Perceba que o meu form inicial, ele é setado como uma classe do tipo tform, ou seja, ele herdou lá da minha classe formulário interna do Delphi as características de um formulário, tá? Aqui nós temos os elementos que fazem parte da nossa tela. Perceba que para cada elemento que eu tenho lá no formulário, F12, esses daqui, o Delphi instanciou aqui o objeto. Perceba que eu tenho aqui um LB Hello World, dois pontos, ele é do tipo label, tá? O meu BTN Test Button é do tipo tButton. O meu BNT abre avisos, ele é do tipo tSpeedButton. Isso aqui, pessoal, é como se você estivesse declarando, por exemplo, algumas variáveis, tá? Então, digamos que, por exemplo, você que já viu alguma coisinha de Java, já viu alguma coisinha de PHP, por exemplo, C#, você declara lá o tipo de variável que é e de onde ela herda, por exemplo. Cada linguagem tem uma forma diferente de trabalhar. Lá no Java, você define a classe, o tipo de objeto que é, e instancia pelo nome da classe e tudo mais. Tá mais ou menos parecido aqui. Temos aqui o txt texto avisos, ele é do tipo edit e o botão 2 também é do tipo button aqui, tá? Temos aqui algumas seções, tá, que estão vazias, mas que você pode utilizar. Temos a seção private, a seção public. Esta seção private e public, pessoal, é onde você vai setar algumas variáveis para uso nesse formulário ou em outros formulários, tá? Aqui dentro do private, se você setar aqui alguma variável, instanciar uma variável, você vai poder utilizar essa variável somente dentro aqui desse formulário, tá? Você não pode enxergar essa variável de outro lugar, tá? Não vou explicar muito sobre isso agora porque é meio cedo ainda, tá? Para falar sobre isso. E aqui no public, significa que se eu setar uma variável aqui dentro, eu vou poder utilizar essa variável ao longo de todo o projeto, tá? Eu posso instanciar chamar essa variável. Através desse formulário eu posso chamar, ou melhor, através de outros formulários eu posso chamar esse formulário e utilizar essa variável do tipo public. Isso aqui diz respeito à visibilidade da variável, do atributo, tá? Esse aí, se você já viu qualquer outra linguagem orientada a objetos, como PHP, Java, C#, e você sabe criar uma classe, criar um atributo, você vai entender que isso aqui é basicamente a mesma coisa. Quando você lá no PHP cria lá private nome cliente, você sabe que é um atributo privado. Public nome cliente, você sabe que é uma variável pública que você vai acessar ali qualquer lugar do seu código, tá? Aqui finaliza o meu type, tá? Nós temos aqui uma seçãozinha chamada var, onde são setadas também algumas variáveis. No caso, eu tenho aqui apenas o meu f inicial, que é do tipo tf inicial, tá? O meu próprio formulário herdou de uma classe que foi instanciada com base numa classe form. É uma cadeia de recursos aqui que vai acontecendo, uma hierarquia que vai puxando por trás, vai trazendo, tá, pessoal? É bem complexa essa questão do Delphi, mas é muito gostoso trabalhar com o Delphi. E aqui nós temos o Implementation, aqui onde vai todo o código do nosso projeto. Até então nós não temos nada aqui. Bacana? Vamos teclar F12, então, voltar lá para o nosso formulário. E agora que nós já entendemos um pouquinho mais sobre a questão do código-fonte, da questão da codificação, na próxima aula, então, a gente volta e vamos continuar pegando firme aqui nesse nosso projeto, nesse nosso curso de Delphi básico.